BAP, presidente do Flamengo, manda mensagem para Vene Casagrande. Santos não tem dinheiro para contratar Michael. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês, meus queridos e minhas queridas, que começaram a nos assistir nessa tarde de quarta-feira, que já deixa o like de vocês. Não são inscritos, tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, lembrando, hoje, às 21h30, Flamengo e Vasco da Gama, no Maracanã, jogo da terceira rodada do Campeonato Carioca, jogo que terá transmissão da Rede Globo de televisão, Sport TV, Premiere no Pay-Per-View e no GE TV. A Flamengo TV também vai transmitir o jogo com imagem, mas apenas para fora do Brasil. Então fiquem ligadinhos aí, assim que eu tiver os 11 iniciais para esse jogo, estarei trazendo para vocês nas nossas páginas Amaury de Paula Santos e o canal Paraquedista Rubro-Negro, tá? Bom, teve a reunião ontem no CT do Urubu, na parte da tarde. Essa reunião foi determinante para definir se o elenco principal estaria de volta, né, com 2 semanas de treino apenas ou não, tá? Surgiram muitas especulações aí, o GE trouxe que o departamento de futebol ficou chateado, acabou causando uma rusga, porque fugiu de todo o planejamento que havia feito e tal. O Pilhado trouxe a informação desmentindo o GE, que o departamento de futebol não ficou chateado com o BAP nada, e ele mandou uma mensagem para o Vene Casagrande. Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Mensagem de BAP, presidente do Flamengo, para Vene Casagrande sobre a mudança do planejamento no Campeonato Carioca. Então prestem bem atenção no que o presidente do Flamengo falou. Abre aspas. Eu agi no sentido de haver necessário ajuste por razões institucionais e matemáticas. A não classificação significa mais 2 jogos no calendário, sem que haja datas. Qualquer planejamento é sujeito a ajuste, e isso exige mesmo. Isto posto, dizem que eu interferi em time e na escalação. Interferiu no time e na escalação. Mentira. Bom, ele apenas colocou o ponto de vista dele, que o Flamengo precisa de uma vitória hoje, de qualquer maneira, precisa de uma vitória para poder sair dessa situação incômoda, da lanterna do grupo dele, para evitar que o Flamengo entre naquele quadrangular e haja mais jogos, sendo que o calendário do Flamengo já está muito ajustado, já está muito apertado, tanto que houve essa mudança do jogo contra a Portuguesa, foi antecipado para o dia 11 de janeiro, jogo que aconteceria só no dia 31, por causa da competição da Supercopa. Inclusive, ainda tem ingressos disponíveis para a torcida do Corinthians, tá? Não foram todos vendidos, não. Ainda tem ingresso aí para a torcida que falou que ia invadir Brasília. Bom, então essa é a situação. O BAP explicou que precisou mudar a estratégia, precisou mudar o planejamento para que evitasse que o Flamengo faça mais 2 jogos sem ter espaço no calendário, né? Então o Flamengo precisa hoje vencer, né? 1-0, meio a 0, o Flamengo precisa vencer e conquistar esses 3 pontos, indo para 4 pontos na classificação. Dependendo do resultado do jogo de hoje, vai se fazer um planejamento para o próximo clássico, que é contra o Fluminense. Então vamos torcer para que o elenco do Flamengo vença, né? Como eu falei, às 20h30 estarei trazendo a escalação oficial do mais querido. Bom, Nuno Santos, né, o técnico do West Ham, já compreende e aceita o desejo de Lucas Paquetá de voltar ao Flamengo. O treinador não queria perder o camisa 10, mas entendeu os argumentos do jogador e deixou a situação nas mãos da diretoria do West Ham, tá? Então, o Nuno Campos, o técnico Nuno Espírito Santo, vai deixar essa peteca, vai deixar essa pendenga na mão do clube inglês. Ele quer muito que Lucas Paquetá permaneça no clube,
mas entende o desejo do jogador de sair, entende o desejo do jogador em voltar para o Flamengo, e sendo assim, ele deixou na mão do clube inglês. E tem uma outra informação aqui com relação a isso, tá? Aqui, ó, de acordo com o site inglês Hammers.news, as negociações por Lucas Paquetá chegaram a um estágio decisivo. Após uma nova reunião presencial com o técnico Nuno Espírito Santo no CT do West Ham, fontes afirmam que o clube inglês deve oficializar a venda do jogador nas próximas 24 horas. Diante da postura do atleta que deseja vir ao Flamengo, os Hammers admitem que não há mais clima para sua permanência e já se aproximam aí de um acordo final com a diretoria do Flamengo. Bom, como eu falei, ele conversou com o técnico entendeu a situação dele, viu que não há mais como prendê-lo ali, e a diretoria do próprio West Ham entende que não tem mais clima para manter o atleta. Então, nas próximas horas aí, deve haver algum avanço e o atleta pode ser negociado em definitivo com o Flamengo, tá? Bom, mudando aqui de assunto rapidinho, tá? Para o jogo de logo mais contra o Vasco da Gama, o Flamengo já tem mais um desfalque confirmado. Além de Saul, que operou o tornozelo, Nicolas de la Cruz, que passou por um procedimento não invasivo no joelho, né? Está fora. Danilo também está com problema, dores no joelho, que aconteceu no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Agora nós temos também a ausência de Jorginho, que não será relacionado para o clássico de hoje contra o Vasco da Gama. Tá? O porquê eu ainda não sei. A informação que eu tenho apenas é que Jorginho não será relacionado para o Clássico dos Milhões, que acontece daqui a pouco. Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo monitora mercado e avalia a contratação de Danilo, atualmente no Botafogo. Ou seja, o Flamengo está monitorando o atleta do Botafogo. Sabemos que o Botafogo está passando por problemas financeiros, recebeu um transfer ban, né? Então aqui, o jogador agrada pela versatilidade, sendo capaz de exercer mais de uma função no setor. Embora o interesse exista, o Flamengo ainda não oficializou nenhuma proposta, pois segue analisando outras opções simultaneamente. Ou seja, além de Danilo do Botafogo, o Flamengo está analisando todo o mercado para ver qual é a melhor opção, né? Mas o atleta interessa ao Flamengo, o atleta é visto com bons olhos pela diretoria e pelo departamento de futebol. Agora vamos aguardar ver se o Flamengo vai formalizar uma proposta, tá? Agora mudando aqui de assunto, as negociações entre Corinthians e Flamengo pelo empréstimo do volante Alan, de 28 anos, não avançaram. O Flamengo exige o pagamento de uma taxa à vista para liberar o jogador, mas o Corinthians, devido à situação financeira delicada, não está disposto a desembolsar valores imediatos neste formato. E lembrando, qualquer negociação do Flamengo com clubes brasileiros é exigido garantias bancárias, garantias que possam assegurar o Flamengo de não levar calote igual aconteceu com o Internacional, tá? Bom, vamos aqui para outra informação. Flamengo trabalha com duas frentes para a atual janela de transferência: Lucas Paquetá e Marcos Antônio. A expectativa é que Paquetá seja contratado nos próximos dias. O West Ham tenta empurrar a novela até o fim da janela da Premier League no dia 2 de fevereiro. Bom, como eu falei, isso aqui já mudou, tá? O West Ham já acha que não tem mais clima para Paquetá dentro do clube e pretende negociá-lo nas próximas horas. Bom, por Marco Antônio, o Flamengo pretende avançar com uma proposta oficial ao São Paulo e ainda esta semana a diretoria rubro-negra avalia aí o meia em 7 milhões de euros, né? Além disso, Alan também pode ser incluído na negociação. Ou seja, o Flamengo avaliou o atleta e acha que ele vale 7 milhões de euros. Então essa é a proposta que o Flamengo deve fazer ao São Paulo e ainda oferecer Alan, que é um desejo do treinador do São Paulo. Tá? São Paulo também está passando por algumas situações, com alguns problemas financeiros, sendo investigado, venda de camarote, presidente sendo afastado. Bom,
Com relação à contratação de um atacante, após tentar muito Caio Jorge, o Flamengo agora trabalha com a contratação de um centroavante somente para o meio da temporada. E o nome de Tati Castelhano, por exemplo, segue no radar, tendo em vista a situação do West Ham. Então o Flamengo tem interesse aí no atacante argentino, Tati Castelhano, mas conseguindo aí essa negociação com o Lucas Paquetá, o Flamengo só deve contratar um novo atacante, pelo que já foi dito pela diretoria, na janela de transferência do meio do ano. Eu acho que precisaria de um centroavante urgentemente, tá? Bom, outra informação aqui é o do Tottenham. Richarlison e Tottenham definiram que o cenário ideal para a saída do atacante é agora no meio do ano. E aí, vocês acham que o Flamengo deve contratar o Pombo? Ai, senhor! O clube inglês já estabeleceu o preço e a venda é de 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais na cotação atual. O Pombo é um dos atacantes no radar do Mengão. E aí, vocês acham que o Flamengo deve investir no meio do ano na contratação do Pombo? Como eu falei, dependendo do desenrolar com o Lucas Paquetá, o Flamengo só vai em busca de um novo atacante na janela do meio do ano. Então vamos aguardar, ver aí cena dos próximos capítulos, né? Como eu falei na chamada, Santos sem dinheiro para contratar Michael. Santos sinalizou que não tem recursos para comprar Michael e também descartou um empréstimo por conta dos altos salários do atleta. Com isso, surgiu a alternativa de uma transferência em definitivo. Michael indicou até que aceitaria reduzir o salário e assinar um contrato longo com os paulistas. No entanto, o atacante exige que o Flamengo pague o valor previsto em contrato caso saia do mais querido. O Flamengo não aceita a condição e, nesse cenário, prefere manter o jogador no elenco. O Michael recebe 1,5 milhão por mês, tá? Em 2 meses, são 3 milhões. Em 3 meses, são 4,5 milhões. O Flamengo libera o Michael agora, paga essa luva de 2 milhões e olha quanto o Flamengo vai economizar. Bom, é o meu modo de pensar. Bom, informação do GE Globo é que quando o Michael foi contratado na gestão de Rodolfo Landim, o Flamengo precisou desembolsar quase 28 milhões e 800 mil reais em luvas para o atacante. Michael já tem tudo acertado com o Santos, mas cobra do Flamengo ainda cerca de 2 milhões em luvas. O Flamengo, como eu já falei, faz jogo duro para a saída, mas entende que o negócio vai avançar enquanto o atleta não vai avançar enquanto o atleta não abrir mão desse dinheiro. Ai, rapaz. Olha só, estamos em janeiro ainda. Olha quanto tempo ainda tem para abrir a próxima janela de transferência. Não chegou nenhuma outra proposta para o Flamengo sem ser essa do Santos, de tirar o Michael do mais querido. E o Flamengo fazendo jogo duro por causa de 2 milhões, perde 1,5 milhão agora em janeiro, 1,5 milhão em fevereiro, 1,5 milhão em março, abril, ainda tem ainda o 13º, tem férias e tudo mais. Bom, como eu falei, às 20 horas e 30 minutos estarei trazendo para vocês a escalação oficial do Clube de Regata do Flamengo. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.